A gente passou por uma era agrícola, uma era industrial, uma era do conhecimento, e nós estamos numa era da consciência. Quem continua aprendendo só para acumular conhecimento está na era anterior. Como é que você aprende para mudar a sua percepção da realidade? Bom dia, galera. Hoje temos aí o privilégio de ter mais um convidado com muita história para contar, muita experiência, né? E para apresentá-lo eu queria contar uma história aqui. Há um tempo atrás, eu acho que deve ter uns 5 anos mais ou menos, eu estava na Padaria Real, né? Aqui do Campolim. E lá, você já deve ter observado, lá, quem já foi lá, tem muitos caixas, né? Tem acho que 8 ou 10 caixas na saída. Tem horário que está lotado, é um monte de gente. Se você for lá 3 da manhã, a padaria está cheia de gente querendo comer lá coxinha, né? O pessoal está na balada, vai para lá. Então, tem sempre bastante movimento. E ela tem tanto movimento que nem cadeiras tem na padaria. Só tem uns bistrozinhos, umas mesinhas mais altas, para o pessoal exatamente comer e já sair, né? Então é um ponto de circulação muito grande. E aí, eu estava saindo, aí eu cheguei no caixa, enfiei a mão no bolso, e eu, puxa, moça, esqueci minha carteira. Aí ela disse, não, tudo bem, não tem problema, a gente espera, pode pegar. Aí eu lembrei, e o pior é que eu não deixei no carro, tá em casa. Esse golpe eu nunca tinha dado, né? Essa aí foi a primeira vez. E ela olhou para mim e disse assim, não tem problema, depois você paga. E eu tomei um choque. Eu já tinha tomado um choque antes, nessa mesma padaria, uns anos antes, que eu também estava num dos caixas, e do meu lado chegou uma senhorinha, e aí a moça do caixa, oi, dona fulana, chamou a senhorinha pelo nome, botou a mão assim embaixo e tirou uma cadernetinha. E anotou a compra da senhorinha numa caderneta. E eu fiquei pensando, nossa, olha só a preocupação. Os clientes mais antigos daqui, eles não quiseram quebrar o conforto e o acolhimento que eles tinham, porque eles estavam acostumados com a cadernetinha e tal. Eles têm uma atenção muito grande pelos clientes, né? Várias histórias como essa eu tenho para contar aqui, até mesmo com a Indus. A gente é parceiro deles, de vez em quando precisa do serviço deles, e eles nos atendem de forma diferenciada. E aí, lá pelas tantas, eu vi um nome, meio que um troféu, parecido com um troféu, na padaria, na Nova, né? Que eu não sabia o que era, estava escrito Metanoia. Foi mais ou menos nessa mesma época que eu tive esse evento no caixa. E eu, meu Deus, o que é isso? E aí, coincidentemente, eu esbarrei nas minhas leituras aí sobre negócios em um livro chamado Metanoia, e aí que eu fui entender. E agora eu posso apresentar. Este aqui é o Roberto Tranjan. Ele é o escritor desse livro Metanoia, e ele, há muitos anos atrás, ele já começou a ver as empresas de uma forma diferente da maioria dos empresários. E a Real, particularmente, ela foi uma das empresas, é uma das empresas referências, né? Foi uma das empresas que passou por esse processo, o processo da metanoia, onde eles modificam a forma de gerir a empresa para deixar muito mais o ser humano, os clientes, no centro desse processo todo. Então, eu convidei o Roberto para estar aqui com a gente e bater um papinho, a gente fazer algumas perguntas para ele contar um pouquinho dessa história. Então, bem-vindo, Roberto. Fica à vontade aqui para se apresentar. Conta um pouquinho para a galera aí que história é essa, o que tem por trás dessa filosofia de olhar um pouco diferente para a empresa e para os clientes e tal. Bom dia. Bom estar com vocês, um lugar tão bonito, né? Assim, aqui a gente é suspeito de falar, viu? É um pedaço da Amazônia aqui. É um pouco, viu? Você sabe que eu estou exatamente agora escrevendo um livro que é Economia ao Natural.
Então, estou vendo aqui a natureza, uma economia ao natural, e eu conto 20 histórias. Uma é da Real, outra é da Tegra, que está aqui, Polis e Tereza, que estão aqui. E, curiosamente, você começa citando a Real. Semana passada, o Doia é o CEO, eles não têm muito isso, que ele chama fornecedores de compadre lá, né? Então não tem CEO, meio esquisito lá para a padaria Real. Mas por externo fica CEO, mas o Doia e o Zezinho são os dois irmãos líderes. O Doia foi chamado em Brasília na semana passada. Por quê? Porque o setor aeroportuário não quer contratar pessoas deficientes. Eles explicam que não, naquele tipo de atividade não cabe pessoas deficientes. Aí o juiz do Ministério do Trabalho, que vieram visitar a Real, o Tarcísio, quando era ministro do Trabalho, que agora sai, né, candidato a governo, né? E veio visitar. E o substituto dele chama o Doia, não sei se você soube disso. Não estou sabendo dessa história, não. Chama lá para, não, vim contar a tua história, porque se dá para ter pessoas deficientes numa padaria, por que não daria no setor aeroportuário? Perfeito. Então, vem cá e conta a tua história. E o Doia foi. E ele conta, então, as histórias, que ele começa naquela história de preenchimento de cotas, né? E aí o Doia começa a ver que esse negócio de contratar as pessoas deficientes, que esse negócio de cota tem nada a ver. É muito mais do que isso. Porque você transforma a sua empresa numa escola de compaixão. Porque o grande segredo do Telo, que faz a inclusão, não são adaptar as pessoas deficientes, é adaptar os outros a ela, né? E essa adaptação dos outros a ela é um ato de humanismo. De você entender que, puxa, a nossa família humana inclui pessoas deficientes, elas fazem parte da família. E se fazem parte da família, nós temos que cuidar delas. Perfeito. Então é tão engraçado hoje que ele diz assim, ele fala assim, eu não tenho vaga de emprego atualmente, menos para pessoas deficientes. Porque hoje ele tem, a Real deve ter 760 colaboradores hoje, e é muito mais do que a cota o que ele contrata de pessoas deficientes. E aí ele contava lá para aquela Brasília, aquela formalidade toda, ele contava as histórias que se passa na Real. Você que já foi lá deve ter visto pessoas deficientes. Sim, é muito comum a gente ver pessoas servindo café, né? E tem uma coisa muito legal, porque quando o cara chega com aquele estresse danado para tomar um expresso e é atendido por uma pessoa deficiente, você tem que perder a pressa. É uma questão de humanidade. Mas só que você perder a pressa, você também está se humanizando, porque a pressa é desumana, né? Total. Isso aí a gente fala, é o sequestro da mente. A pressa e o estresse são desumanos. Então você entra num estado de serenidade e daí a pouquinho você está bem, né? Então essa é um pouco da magia da Real. O Doia diz o seguinte, quando alguém falta, nem sempre faz falta, menos uma pessoa deficiente, ela faz muita falta. É curioso isso, né? Então... Bom, aí começa, lá na Real, a história da humanização há alguns anos. A Metanoia entra lá 12 anos atrás, encontra na Real um terreno fértil, que já era do seu Zé, aquele que aparece na logomarca. Sim. A gente brinca que ele é o irmão do cara da aveia Quaker, né? A logomarca é parecida com a aveia Quaker. Lá da aveia Quaker, é isso mesmo. E um terreno fértil, porque ele já tem a filosofia de negócios do tempo, que não sei quem é tudo muito jovem, aqui ninguém vai lembrar. A idade média aqui é 28 anos, mais ou menos. Eles vão me achar muito velho, mas tinha antigamente as lojas de secos e molhados no interior. Mas os pais de vocês, os avós de vocês, que era aquela coisa no interior, que você entrava e tinha aqueles sacos de feijão, de milho, de arroz, não é? E aí você conversava, mas comprar o feijão, o arroz, o milho e o amendoim era um detalhe, o bom era a conversa. E naquele tempo dos secos e molhados, você marcava no papel, sabe como é que tinha um espeto, e você colocava no espeto. Depois o cara ia lá no final do mês e pagava a conta. Então, esse espírito é a base da origem da Real, né? Então, esse é um terreno fértil para a metanoia, porque relações de confiança é o que nós mais buscamos, internamente e junto aos clientes. Então, isso é o que a gente busca. E de onde é que veio a sua vontade de trabalhar com isso? Como é que se originou? Como é que veio esse fogo de... né?
essa ânsia de querer mexer, mudar o jeito que as empresas fazem negócio? Olha, as coisas começam às vezes por uma indignação, né? Eu era moleque do interior, brincava nos quintais, aquela liberdade toda. Entre os meninos e as meninas, nas brincadeiras, a gente podia sacanear um outro, mas um confiava no outro, sabe? A gente sabia quando era hora da brincadeira, mas quando era hora de ajudar. Então, a amizade era uma palavra muito forte. Ser amigo, confiança era uma palavra muito forte. E quando eu vim a São Paulo trabalhar de office boy, vindo do interior, bom, primeiro você sai de uma cidade de 15 mil habitantes e vai para São Paulo, já é um baita choque. Já muda tudo, se desce na rodoviária, não sabe nem como é que você atravessa a rua. E vai trabalhar de office boy. E você sabe que um dia, eu comecei a trabalhar com 14 anos, 15 anos, eu fui revistado. E eu fui revistado porque tinha tido um furto dentro da empresa. E aí eu não entendi por que eu fui revistado por colegas de trabalho. E naquele momento, a criança que morava em mim, virei adulto. Eu falei, não, peraí, tem um outro mundo que não é aquele da confiança. E tem gente que é capaz de roubar dentro da empresa. Meu Deus, para mim já era um espanto. E revistar o colega suspeito, quer dizer, tem um cara que é ladrão e você revista 99, porque essas são as regras da empresa. Elas trabalham pela exceção. Então, tem um gatuno, por conta de um gatuno, você revista todos os outros. Isso foi muito comum, eu não sei se ainda, deve ser em algumas, né, que tem uma cultura... Eu acho que a gente aqui é uma cidade industrial, né, Sorocaba industrial, acho que aqui ainda tem muita indústria. Será que tem coisa desse tipo que eu estou falando ainda? O pessoal vai sair da fábrica, né, tem aqueles... Né, eu acho que indústria ainda tem muito isso. Aquilo foi muito chocante para mim, Eugênio. Mas como é que é isso? Então, a criança que tinha foi para o espaço. E aí eu vi que a regra na empresa... tradicional é a da desconfiança. Por isso, o excesso de controles. E por isso, uma porção de gente trabalhando para o controle. Ele não trabalha para as pessoas. Porque negócios, empresas, é uma invenção maravilhosa. Não é? Como é que a gente vê empresa no conceito metanóico? É uma comunidade de trabalho. É uma comunidade de trabalho. O que significa comunidade? Que nós estamos todos ao redor de um mesmo propósito, né? E que a gente tem para nos conduzir, para nos orientar, um conjunto de valores. Em geral, numa comunidade de trabalho de verdade, são valores virtuosos. Então, aqui tem confiança, encantamento, liberdade, alegria. São valores virtuosos, eles orientam, eles inspiram, são inspiradores. E tem um propósito. Então, ao redor disso, nós somos uma comunidade de trabalho. E que a gente precisa fazer isso. De vez em quando, esquecer o sistema técnico e ficar só no sistema humano. A única coisa que nós temos de sistema técnico aqui agora é o microfone. Né? Porque para poder alcançar lá, senão também a gente falava aqui do jeito que Jesus fazia no tempo dele. Falava aqui, vocês falavam para ele, dava certo também, viu? Devia chegar com certo ruidinho lá, né? Mas você manda mensagem, não é? Então tem hora que você tem que largar aí os eletrônicos e vir para cá, porque comunidade comunga de um mesmo propósito. E aí é que você... Né? A Real é uma comunidade de trabalho, eles funcionam como uma comunidade de trabalho. Então tem clareza de propósito. Todos os anos eles renovam os valores, todos os anos eles revêem, tá certo a conjugação? O propósito, né? Todos os anos. Mas vai mudar por quê se está tão bom? Não, mas nós vamos voltar a discutir? Né? Os valores, mas são perfeitos, todos são valores indiscutíveis. Vamos voltar a falar sobre eles? Pessoas entraram, pessoas saíram, vamos voltar a falar sobre eles. E aí você vai renovando a sua comunidade de trabalho. Muito legal. Eu queria pegar esse ganchinho aí que você falou, Tranjan, de falar um pouquinho de confiança. Eu vou falar um pouco da minha experiência, né? Ou pelo menos o que passa dentro de mim. Se eu estou bem, tipo, se eu estou tranquilo, tô como estou agora, para mim é muito nítido que as pessoas, elas são confiáveis. Ou seja, eu olho muito para mim e digo assim, qual que é a minha diferença de qualquer pessoa que eu estou vendo aqui? Praticamente não tem diferença. E eu procuro ser confiável. Então, eu acredito também nesse lugar. Só que na hora que dá uma bucha, né, na hora que o fogo pega, né, eu vou para outro lugar.
E aí eu começo a pensar uma série de mecanismos de controle. Não vou mais fazer isso, não vou mais fazer aquilo, não está dando certo. E muitas vezes eu faço isso no próprio instinto de ou revolta, ou de raiva, porque como é que pode isso aí que aconteceu, que você falou? Como é que pode eu ter sido revistado? Ou às vezes é para proteger também. Tipo assim, cara, é muito arriscado a gente deixar assim, a gente pode pensar às vezes nos clientes. Nossa, se acontecer essa bucha aqui, eu posso prejudicar muitos clientes se acontecer dessa forma. Então, muda um pouco o processo para colocar algum tipo de controle. E ao colocar esses controles, eu gero muita dor em mim e nas pessoas que passam a ser controladas por aquele mecanismo. Então, parece que é uma balança, né? Que a gente o tempo todo tem que ficar pendendo para um lado ou para o outro. Então, a minha pergunta para você é assim, como é que a gente pode, ou que tipo de investimento a gente pode fazer para diminuir controle e aumentar a confiança? Porque no mundo perfeito todo mundo seria confiável. Mas o que você falou, acabou de chegar alguém na empresa, não está aculturado, ele não conhece esses conceitos, não vivenciou esses conceitos. Então, a gente acaba ficando sujeito a essas variações culturais contextuais. Como aumentar a confiança? Como aumentar essa entrega e diminuir controles? Tem uma palavra que entra aqui. Qual é a justa medida? Porque tem uma justa medida. Também você não vai deixar a coisa solta, né? Porque ela pode causar prejuízos maiores do que o próprio controle. Qual é a justa medida? Na gestão humanizada, o que a gente descobre é que o controle que dá certo é aquele que é criado, produzido e pensado pelas próprias pessoas que serão afetadas por ele. Okay? Aliás, o conceito de gestão humanizada é isso. Você participa das decisões das coisas que te afetam. É diferente de participar de todas as decisões, que é assembleísmo, né? Que junta todo mundo para discutir, junta tudo. Não, não é assim. Mas as decisões que afetam, você tem que participar delas. Se você participar delas, você atenua o impacto do controle, que às vezes, e quase sempre, não é muito simpático. Não é? Acaba recebendo o nome de norma, acaba recebendo o nome de regulamento. Então, em geral, a gente não gosta muito. Até para quem tem um valor liberdade na Carta de Valores, liberdade com cerceamento, mas se é um cerceamento, né? uma proteção, um cuidado, uma preservação criada por nós mesmos, então isso está na justa medida. A justa medida é como é que você concebe isso. Se vem decretado, é problema. Mesmo que tenha as melhores intenções, se vem por decreto, vai pegar. Mas se vem por uma gestão participativa, humanizada, uma decisão do conjunto, que mexe com aquilo, então tem legitimação. Muito bom. Deixa eu entrar um pouquinho aí no tecnês da coisa. A gente está aí nesse momento de saída de pandemia e a gente estava falando sobre isso, né? A gente não vai voltar mais à situação todo mundo no escritório o tempo todo, né? Talvez de acordo com a situação, alguns dias na semana, outras situações para fazer uma reunião ou outra, para uma tomada de decisão, para um ritual de comemoração, mas todo mundo o tempo todo dentro da empresa, vai ser muito raro a gente ver isso acontecer, né? Só se a empresa realmente precisar daquela situação. Não dá para um caixa de supermercado trabalhar remoto ainda, né? ainda, né? Pode ser que daqui a pouco dê. E como que você vê o impacto dessa coisa de ficar meio remoto, meio em casa, na humanização, na cultura, e quanto que de verdade você acredita que a pessoa precisa de alguma forma ter algum contato com a empresa? Porque tem papéis que a pessoa praticamente vive na empresa, ou perfis comportamentais, né, que, não, eu preciso estar no meio de gente, eu quero estar lá. E tem pessoas que, não, se pudesse nunca mais aparecer na empresa, ela ia dar glória, né? Então, como lidar com essa situação tão extrema, né? E às vezes ambígua, né? Tem uma ambiguidade. Eu acho que essa discussão é a que vem agora, e a gente não sabe muito a resposta, porque, veja só, nós tivemos uma quebra de homeostase. Conhece essa palavra, homeostase? Sim? Não? Então, assim, homeostase, duas crianças brincando numa gangorra, né? Então, veja que elas se ajeitam, pode ser uma mais gordinha, uma mais magrinha, e logo elas descobrem um jeito de buscar um equilíbrio dinâmico. Isso é homeostase, um equilíbrio dinâmico onde elas logo estão se divertindo, sem fazer força, porque é isso, flui naturalmente e elas se divertem. É uma homeostase. Quando há um rompimento de homeostase, a gente tem que encontrar uma nova homeostase.
Então é como se nós estivéssemos buscando um novo equilíbrio na gangorra. Agora não está. Porque tinha uma homeostase, gostássemos ou não, mas aquela de entrar junto na empresa, sair junto, trabalhar ao mesmo tempo, aquilo, de certa maneira, durante toda a era industrial, organizou o trabalho. Né? Porque a era industrial você precisava ir aonde a máquina estava. E nós trabalhávamos ao redor da máquina. O nome industrial é porque as fábricas predominavam, aquela segunda onda, né? A onda da industrialização dominava. E nós somos muito ainda temos esse paradigma da era industrial, de trabalhar ao redor da máquina. Não tem mais máquina e a gente quer trabalhar ao redor da máquina. Parece cachorro em apartamento, vocês já viram? Ele dá aquela voltinha, aí ele deita e dorme. Você sabe por que ele dá aquela voltinha? Sabe ou não? Eu não sei. Porque quando ele morava no mato, não um mato tão organizado como esse, mas um mato um pouquinho mais hostil, ele tinha que farejar se tinha inimigos por perto, e se não tivesse, ele então se recolhia e dormia. Hoje ele está no apartamento, nem pulga tem mais em apartamento, então ele não tem ameaça nenhuma, mas ele continua dando a voltinha e deitando para dormir no apartamento. Então, veja, nós não somos diferentes, nós temos nossas programações também. Então, a gente fica fazendo coisa ainda, eu não tenho a menor dúvida que esse modelo de trabalho que apareceu agora deve estar dando uma angústia danada para aqueles que têm a obsessão pelo controle. Né? Meu Deus, onde é que eles, será que eles estão trabalhando mesmo em casa ou não? Será que estão? Não estão? Será que acordaram 7 da manhã e 8 começaram a trabalhar? Será que 4 da tarde eles continuam trabalhando? Então você perde aquele controle que é bem herança de era industrial. Por outro lado, o que a gente tem que considerar, que é importante, porque aquilo que eu falei, nós temos que encontrar uma nova homeostase e nós estamos no caminho dela. A pandemia, ela é um fato histórico que mudou, está mudando e ainda vai mudar a história da nossa humanidade. Viu? Tem coisa que a gente não tem registro ainda para entender as mudanças que já aconteceram. Já começaram, né? Não temos registro para dizer isso é aquilo, não tem. É coisa nova. Diz que quando as naus portuguesas chegaram na costa brasileira, os índios não viram. Não tinha registro de naus. Viram quando os caras portaram e desceram na terra. Aí viram, pô, quem são esses caras? Mas não viram as naus chegando. Não tinham registro. E isso está acontecendo conosco agora. Tem coisas que mudaram, mas nós não temos registro. Agora, considere uma coisa. O número de depressão e suicídio está aumentando muito. O isolamento não faz bem para ninguém. O isolamento ele resvala facilmente para o abandono. Daí a pouco você nem lembra mais da pessoa. Eu me lembro quando começou a pandemia, eu ligava todos os dias para os meus parceiros, aí comecei a passar por uma semana, começou a passar para cada 15 dias, começou a passar para uma vez por mês, daí a pouquinho não está mais ligando para eles. Tá certo? E quando nós nos reencontramos, às vezes você tem estranhamento. Fala, opa, você é você mesmo? Não. Como é que é? É porque todo dia a gente muda alguma coisa, né? Então, assim, como é que faz essa nova homeostase, eu não sei. Mas que a gente tem que voltar a se encontrar, a gente tem. Porque senão as nossas relações, elas passam a ser muito utilitárias. Eu ligo para você quando eu preciso de você. E nem pergunto como é que você está, porque eu estou com pressa. E eu preciso resolver um problema. Então, é uma relação utilitária, não é uma relação humana. Relação humana é quando eu olho para você, olho nos olhos, quero saber de você, como é que você está, e nós temos desafios comuns e vamos resolvê-los. Mas a relação humana precede a relação de trabalho. Não, faz todo sentido. Enquanto você estava explicando, eu estava lembrando de alguns fenômenos que acontecem, pelo menos comigo, né? Não sei se vocês já prestaram atenção, tem gente que só liga para você por causa do problema, né? Só entra em contato com você por causa do problema. Nem pergunta como é que vai. Puf, está com esse problema. Eu faço isso muitas vezes, né? Mando mensagem, ó, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. E aí, sem perceber que nós estamos construindo, é um condicionamento mental dizendo assim, aquela pessoa representa problema. E aí você vai se afastar, o ser humano quer se afastar do problema, é natural, né? Por outro lado, quando você está aqui no meio do corredor, às vezes, sem querer, você esbarra, toma um café, aqui no café da manhã, senta na mesma mesa, e você reconecta e você passa outra mensagem para o seu cérebro. Ó, essa pessoa também, ou essa pessoa representa um papo agradável, representa um cuidar de mim,
representa alguém que se importa comigo. A gente, sem perceber, a gente vai nutrindo o nosso cérebro, a nossa mente, com essas mensagens no nosso dia a dia. Então, por isso que a gente aqui, principalmente na cultura, tem tanta preocupação com rituais e mecanismos. Porque é a nutrição intencional que a gente quer fazer, dado que a gente conhece como é que se comporta o bagulho aí, o negócio, né? Dado que a gente sabe onde isso vai dar se a gente deixar solto. Né? Vai soltando, e a coisa vai se desfazendo, a relação vai se desfazendo. Agora você não sabe mais por que você está na empresa. É natural que, primeiro, um estímulo que aconteça, você procura por fuga sair daquela situação de desconforto e de tristeza. Eu quero sair dessa tristeza. Então, pode ser desde um emprego, pode ser um vício, pode ser qualquer coisa. Você vai sair como fuga. Não é uma decisão consciente. Então, faz muito sentido o que você está falando. Eu nunca tinha caído essa ficha aqui. Eugênio, você sabe que a relação... o trabalho não é uma ocupação, é uma realização. É diferente. Total. Como é que eu me ocupo e como eu me realizo e realizo. Me autorrealizo e realizo. O que a gente fez, tão logo depois das vacinas, é que a gente voltou a ter um café da manhã igual esse aqui, que acontece exatamente a segunda de manhã, e como você me solicitou, estou nesse e não estou naquele. Faltando. Então, hoje eu não estou lá. Mas toda segunda-feira pela manhã, isso chamou de ritual, e é o nome que a gente dá, nós temos um ritual de oração, de meditação e de comensalidade. Conhecem a palavra? Comer e beber juntos. Que é isso que faz o humano ser humano. A gente se fez humano porque a gente come e bebe junto. É na mesa, ao redor da mesa, a gente se humaniza. É isso, a comensalidade não pode ser perdida. Alguém gosta de almoçar sozinho? Levanta a mão. Não, a gente quer... Eu quando é para almoçar sozinho, eu como um lanche. Agora, se tem alguém, aí eu quero almoçar junto, eu quero conversar. E a gente gosta de marcar no almoço encontro com pessoas legais, e a gente então fala de mais coisas além de trabalho, e essas coisas todas. Isso é humanização. Então, a gente tem esse ritual do café da manhã, como vocês fazem aqui, né? Toda segunda, né, Eugênio? Aqui é toda segunda. Bacana. Isso é um momento de manter a cultura, manutenção da cultura, de ritualizar com os horários, né? 8 horas, 7h30, né? E sei lá. Mas é isso. Isso irriga a cultura. E nos teus clientes, Roberto, qual que você vê, do ponto de vista de gestão mesmo, né? Do dia a dia? Qual que é o maior desafio que eles têm para trazer essa humanização? Porque eu imagino, tanto para o empresário quanto para o colaborador, é tudo bonito, mas na prática não é tão fácil a gente esquecer ou que está sendo cobrado, ou esquecer que pode faltar dinheiro no final do mês, etc. Sair dos medos e começar. Quais são os maiores desafios que os seus clientes passam que você tenta mudar a mentalidade através do processo da metanoia? Você falou bem, embora seja simples, não é fácil. Mas é simples, porque é tão engraçado quando a gente fala de humanização, nós estamos falando de preservação, de cuidado, de acuidade com a vida e com a vida. E a gente precisa tocar a vida e tocar a vida. A diferença é que uma tem V maiúsculo, a outra não tem. Então, tem que tocar a vida. Essa é de V minúsculo, mas tem que tocar a vida. Essa é com V maiúsculo. E isso é o exercício da existência. Todo o resto é acessório. Então, é legal. Agora, quando o acessório toma conta do essencial, é o esquisito da coisa. E aí, o que as nossas empresas, essas que estão indo, por exemplo, o livro que eu estou escrevendo, são de cabeça muito feita, né, com relação a isso, de modo que o acessório que está fora e que brilha mais não rouba a cena do essencial que eles promovem dentro da empresa. Mas que eles são, de certa maneira, são esquisitos para quem está fora, eles são esquisitos para quem está fora. Porque, para muita gente por aí, negócios não combina com humanidade, com humanismo. Negócio não combina com ética. E negócio não combina com espiritualidade. E, para nós, tem tudo a ver. Assim, para nós, assim, como é que poderia ser diferente? Como é que negócio não pode se alinhar com humanidade, não pode se alinhar com ética e não pode se alinhar com espiritualidade? Porque ou ele serve a essas dimensões, ou ele não serve.
Então, para nós é muito claro isso, e para os metanóicos isso é muito claro. Para essa coisa chamada mercado, é estranho, porque o mercado colocou o lucro acima de tudo. E a hora que o lucro entra acima de tudo, ele inverte a escala de valores. Ele joga todas essas coisas para depois, para quando der tempo, ou num discurso mais mercadológico de embalagem. Não está na essência, no coração da empresa, né? Então, é isso que acontece. Mas eles, os bons metanóicos, estão resolvidos nisso, né? Não é uma opção, é uma convicção. Vou pegar o gancho aí que você falou. O papo aqui, o foco não é espiritualidade, vou pegar esse ganchinho que você falou. Eu gostei muito ontem, eu vi um podcast do Joel com o Murilo. O Joel J, para quem não conhece, a pegada dele é performance, né? E energia faz mais. O Murilo já está mais numa outra pegada, mas ele estava falando exatamente sobre isso, como é que a gente traz esse negócio de espiritualidade para o dia a dia, né? E o Murilo falou um negócio muito legal, que ele falou assim, a grande descoberta desse século, 2000 a 2100, né, até o final, provavelmente vai ser o cair da ficha de que realmente estamos negligenciando, estamos perdendo uma oportunidade enorme, não abraçando, não aceitando esse lugar da espiritualidade, né? Vai ser a grande virada da humanidade, através desse século, vai ser a acomodação desse lado que ele sempre foi deixado, sempre não, né? Na história já teve mais forte, mas nos últimos séculos foi deixado meio de lado. No seu caso, você mencionou aí como que a espiritualidade dentro da metanoia ela entra na empresa, como é que ela é acomodada dentro da empresa? Então, vamos pensar já, do que você está falando, Eugênio, que é interessante, a gente passou por uma era agrícola, uma era industrial, uma era do conhecimento, e nós estamos numa era da consciência. E consciência é isso que você está falando. Consciência é igual espírito. Então, assim, é uma era da espiritualidade, a era da consciência. Quem continua aprendendo só para acumular conhecimento está na era anterior. Como é que você aprende para mudar a sua percepção da realidade? Aliás, tem uma frase aqui parecida com essa aqui do lado. Como é que você aprende para mudar a qualidade da sua percepção? Porque o que a gente pensa que é realidade não é ainda alguma coisa que a gente projeta para a realidade. E se essa projeção para a realidade não é uma projeção ainda positiva, e a gente olhando o mundo parece que ainda não é, né? As mazelas que o mundo vive mostram que a projeção que cada um faz para a realidade ainda não é a melhor. Muda-se a realidade? Não, muda-se a projeção que o indivíduo faz. Né? Muda o filme. E essa mudança do filme não é mais conhecimento, é consciência, uma mudança de consciência. Tá certo? O fenômeno da metanoia é exatamente esse. Metanoia, a gente ensina lá uns métodos, umas coisas desse tipo, também para facilitar a vida. Mas o forte da metanoia é mudar o pescoço. Como assim o pescoço? O pescoço é o dono da intenção. É ele que diz, olha para lá, que é lá que você tem que ver, e caminha para lá. Não é para lá, porque se você quer ir para o norte, não adianta caminhar para o sul. Então, o pescoço é o órgão da intenção, é para onde eu boto o meu olhar. E para onde eu dirijo o meu olhar, eu caminho para ele. Então, é para lá que eu tenho que ir. E a gente tem que saber primeiro para onde é que a gente tem que ir. Esse é o primeiro passo da metanoia, é ajustar a percepção. Nós chamamos de a intenção, perdão. É ajustar a intenção. Depois, agora bota um propósito lá na frente. E agora? Agora dá o passo, tem que caminhar, né? Não dá para ficar parado. Bota energia, né? Então é o que nós fazemos. Esse é o processo da metanoia, é esse. Então o forte dele é essa mudança de percepção, que é o primeiro passo da consciência. E como é que é a resistência das equipes e dos empresários nesse processo? O Polis pode até dizer alguma coisa, mas a primeira resistência é quando o líder volta e os colaboradores não acreditam. Fala, não, é conversa fiada, porque esse cara, ele fala, mas não é isso, é outra coisa. A primeira é isso, aí ele tem que provar que o que ele fala, o gesto corresponde ao discurso. Ele vai ter que fazer isso, esse é o deserto dele. Ele tem que passar pelo seu deserto para mostrar. E vai mostrar isso na fala,
no discurso, na palavra, no comportamento, na atitude, no gesto. Aí eu falo, opa, é para valer. E o mais bacana, quando eles descobrem que é para valer, é o que eles esperam há muito tempo. Então, há uma adesão depois da primeira fase da rejeição, há uma adesão. Né? E depois da adesão, há uma aceitação. Aceitação é, estamos juntos. Aí virou comunidade. Mas antes tem a rejeição. Né? E, às vezes, tem até uns que ficam, os que não ficam, porque não é para valer, não sai. Adesão é, pago para ver. Vamos junto, vamos pagar para ver. A terceira não é para valer, né? Aceitação. Aí você forma a tua comunidade. Puta, que legal. Mais entusiasmado aí. E voltar um pouquinho, talvez sair um pouco dessa coisa da espiritualidade, voltar um pouco para a humanização. Como é que o colaborador encaixa a sua carreira nesse processo? Como é que ele encaixa? Porque eu vou dar um exemplo aqui. A gente já passou por várias situações que a gente queria fazer experimentos e esses experimentos não tinham o menor indício de que ia dar certo, nem que faziam sentido. Mas a gente queria fazer o experimento. A gente queria brincar disso, a gente queria. E a gente convidou pessoas. Vamos fazer esse experimento? Vamos fazer isso. Cara, eu não vou, velho, porque não tem a ver comigo. Não dá para botar isso aqui no currículo. Isso aqui parece que não tem valor. Pô, vou ficar um ano brincando num negócio aqui que não... Eu vou me atrasar da galera, vou sair do meu ambiente seguro e vai que isso não dá certo e no final eu perdi meu tempo, né? Essa maluquice aí. Então, tem um lugar de você também pensar como é que isso se concatena, se encaixa com sua carreira. Dando um exemplo prático. Eu estou numa carreira, está todo, sei lá, no meio dela, ganho um X mil reais, mas, de repente, vem uma ideia, uma proposta ou um sentimento de que eu deveria estar fazendo uma coisa completamente diferente de tudo que eu estou fazendo. Faz parte do processo. Essa coisa de eu olho para o ser humano e o ser humano não está feliz, não está contente, eu tenho que mudar. Como que a gente encaixa a humanização com carreira nesse contexto todo aí? Você sabe que no paradigma da era industrial de onde a gente vem, carreira é uma coisa vertical. É como uma escada que você sobe. E é um grande equívoco, porque às vezes você está subindo essa escada, ela não tem fim, e às vezes a escada não é nem aquela. E na maneira como a gente trabalha, a carreira, pode chamar, não usa esse termo, mas essa... Que termo você usa? Não, é o desenvolvimento humano, é a expansão humana, é o crescimento humano. Ele é horizontal, você se alarga, você não é uma coisa que você vai subindo o degrau, você se alarga. E você se alarga como? Trabalhando as suas dimensões humanas. A física, a psicológica, a relacional, a espiritual, a emocional, você se alarga nesse sentido. Bom, na medida que você se alarga nesse sentido, você tem mais valor. Você tem mais valor porque você é um cara mais integral, mais inteiro, não fragmentado. Porque a era industrial criou o ser humano fragmentado. Né? Por que aquele termo mão de obra? Mão de obra é o seguinte, é só a dimensão física, tá bom? Só a mão, né? Só a mão. Pensa, não, para pensar não. Pensar já tem uma outra... Aí é cérebro de obra, né? É hierarquia, né? Tem a hierarquia, tem o cérebro de obra. Né? Aí tem eu quero sentir, não, sentir também não. Sentir é outra dimensão. Então, as dimensões são... E você é mão de obra, não pode pensar, não pode sentir. Até hoje eu uso o termo mão de obra, eu sempre acho muito cruel, mas usa. Então o ser humano ele é integral. Então ele é integral, ele se alarga em todas as suas dimensões. Isso é mais importante do que os degrauzinhos que ele sobe, não é? E na medida que ele se alarga, ele tem um valor maior, porque ele tem uma contribuição maior, porque ele tem uma realização maior. Então nisso ele tem um valor maior. Nossa, gostei muito. Muito, muito mesmo. Aí, alguém levantou alguma pergunta aí, quer fazer? Opa, tem uma pergunta aqui. Olá, bom dia. Bom dia. Você falou sobre relações de confiança e eu comecei a pensar aqui que para você implementar ali numa empresa que está nascendo, uma empresa que está começando agora, o valor confiança nos funcionários é um pouco mais fácil numa empresa ou num time que já tem uma história, já tem um trabalho, já tem outros valores. Como que você implementaria ou sugeriria implementar esse valor confiança, o sentimento de confiança entre um time que não prioriza isso? Teu nome? Matheus. Matheus, olha só.
Talvez, se você colocar a relação humana na frente, talvez na empresa que esteja começando seja mais fácil na que já existe. Porque a que já existe também já acumularam preconceitos. Né? A gente chama de lentes embaçadas. Lente embaçada é assim, a gente teve um conflito, não tratamos esse conflito, e aí eu incubei, achei que o Matheus é um filho pontinho, o Matheus ou o Roberto é um filho pontinho, você vai para casa, dá um azar danado, compartilha com a tua mulher, eu vou para casa, compartilho com a minha mulher, aí minha mulher fala, o Matheus quer mesmo puxar teu tapete, e papapá, e aí eu embacei a lente. E olha que nós já trabalhamos junto, Matheus, há 10 anos. E talvez na nova seja até mais fácil, porque não tem lente embaçada, eu não conheço, eu estou numa tábula rasa, então é mais fácil. Desde que eu coloque a relação humana na frente. Porque eu não posso colocar a relação profissional, a relação humana. Eu estou diante de um ser humano, e esse ser humano é como eu, ou seja, ele gosta de relações de confiança, ele prefere. Você não prefere, Matheus? Eu também, então a gente se conecta nisso. Tá certo? Sem olhar um histórico que a gente teve de conflitos e etc. Então, às vezes, até na nova seja mais fácil. Então, independe. Se você olhar o ser humano e a parte... Porque quando nós falamos em carta de valores na Metanoia, são valores virtuosos, viu, Eugênio, como o de vocês. Não são valores organizacionais. A gente não coloca em carta de valores de empresa objetividade, produtividade, lucratividade, competitividade. Não, isso não junta ninguém. Não são valores humanos. Nós colocamos valores das virtudes humanas. E quando a gente fala em valores das virtudes humanas, nós nos unimos. Você sabe o que desune a gente? As nossas crenças. Os valores nos unem. Se a gente falar em confiança aqui, duvido alguém falar, não, eu prefiro a desconfiança. Eu duvido. Ninguém. Se você falar em liberdade, não, eu prefiro a prisão. Ninguém. Tá certo? Você falar em alegria, não, eu prefiro a tristeza. Não, eu prefiro a alegria. Então, assim, os valores nos unem. Você ia fazer uma pergunta, né? Pegando em um pouco do contexto que o Matheus trouxe, mas falando do processo de mudança. Me parece aqui na Eduz, né, a gente fala sobre cultura há bastante tempo, mas ela vem se modelando as discussões que a gente faz ano a ano, dia após dia. Então, a comunidade como um todo vive um processo de transformação, de transição. Então, a minha pergunta vai nesse campo, assim. Nesse processo de transição, muitos movimentos que a gente faz revelam algumas incoerências entre o que a gente quer e o que a gente ainda faz. E isso, para a comunidade, se torna, às vezes, até um pouco doloroso. Mas aonde a gente quer chegar com isso? Mas mesmo sabendo que faz parte do processo, né, o tempo da mudança acontecer, como que é para você, no olhar da comunidade, assim, não só como o Eugênio trata essa mudança, como eu trato essa mudança, no olhar de comunidade mesmo, como todos nós podemos viver essa transição? Há pouco tempo eu descobri o significado da palavra escrúpulo. Escrúpulo tem a ver com pedra no sapato. Essa eu não sabia. Pois é. Pedra no sapato. Então, vem lá do grego, escrúpis, pedra no sapato. Então, escrúpulo. E escrúpulo traz o que para a gente? Escrúpulo, o que significa? Honestidade, né? Uma ética, né? Escrúpulo. Agora, por que tem a ver com pedra no sapato? Eu falei, meu Deus, né? Eu gosto muito desse negócio de palavra, né? Como escritor, então eu gosto. E tem a ver com o seguinte, a pedra no sapato é para você lembrar que tem uma pedra no sapato. E aí você mantém, tem uma pedra no sapato, e mantém a direção e a intenção viva. Então, é bom ter uma pedra no sapato. Então, assim, a incoerência é a pedra no sapato. Para lembrar que tem que ser coerente. Tá bom? Senão você relaxa. Então, é bom que haja incoerência e que ela seja denunciada, assim, no sentido positivo, né? Ó, gente, precisamos ajustar aqui, precisamos ajustar ali. Porque eu tenho a impressão que a gente sempre vai ter algumas coisas incoerentes que precisam ser ajustadas. E faz parte do nosso processo de fortalecimento da cultura. Senão a gente também se acomoda. Então, a gente precisa de pedra no sapato, a gente precisa de escrúpulo para poder fazer ajustes e fortalecer a cultura. A incoerência não enfraquece a cultura, ela fortalece. Se não fizer nada, enfraquece. Mas se vir como um alerta, um sinal, um aviso, opa, vamos ajustar isso aqui, que está fora do combinado. Muito bom. Outra pergunta ali.
A minha dúvida é, a gente trabalha com algumas agências, terceirizados, e às vezes tem esse choque de realidade, como o Fábio falou, da cultura, da confiança, da liberdade. E a gente tenta trazer as pessoas aqui para dentro para eles entenderem. Mas qual a sua dica? E assim, o que a gente pode fazer para levar, além de trazer ele para a nossa realidade, ele realmente entender como é que como que funciona a nossa cela e conseguir transmitir também para a equipe, para que tudo corra como a gente realmente deseja. Entrar na cela deles. Primeiro, entrar na cela deles. E compreender a realidade deles. E compreender onde é que estão as dores e os amores da cela deles. Depois a nossa. Se a gente traz para a nossa, a gente não faz o trabalho de conversão, que é o que você quer fazer, de trazer junto e de aculturá-los e de expandir essa comunidade. Porque o que você está dizendo é assim, a nossa comunidade tem uma parte que é expandida, não é? Bacana, isso é lindo. A gente chama de holograma na metanoia, essa comunidade expandida. Mas você tem que entrar na cela deles primeiro, compreendê-la, aceitar, compreender, e não significa concordar. Mas as duas primeiras palavras garantem a conexão. Aí você traz para a tua cela. Mais alguma pergunta aí? Bom dia, me chamo Nayara. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte: como a gente pode desenvolver ou fazer com que o indivíduo tenha ainda mais esse senso de comunidade, de pertencimento, tanto para quem já está há muito tempo dentro da organização, como para quem está chegando, porque às vezes a gente encontra muito esse conflito, né? De quem já está há muito tempo, talvez um pouco mais desacreditado ou acredita muito, né, nessa comunidade, nessa cultura, quanto para quem está chegando de uma cultura totalmente diferente, no nosso caso aqui na Eduz, né? Como a gente pode levar esse senso, essa cultura para ele, de forma com que ele consiga acreditar cada vez mais que é possível fazer ser uma empresa mais humanizada e deixar, talvez, os negócios não em segundo plano, mas não em prioridade da organização. Uhum. É parecida com outra pergunta, de certa maneira. Você precisa chegar lá. Mas só para detalhar um pouco mais agora, como é que a gente chega lá, né? Então, vamos pensar sempre nos nossos colegas, onde é que eles estejam, como uma cebola. Uma cebola precisa ser descascada. Tem a primeira camada das buscas, dos anseios, das necessidades da primeira ordem. Essa é a primeira camada, precisa ser compreendida. Tem uma outra camada, que é a camada dos sentimentos. Essa aí é a outra camada da cebola. Você tem que descascar, tem que compreender esses sentimentos. E tem uma última camada, que é a camada, talvez não seja a última, mas tem uma outra camada que seja dos valores. Precisa compreender esses valores. Então, precisa descascar a cebola, né? Até chegar no âmago. Perceba que a cebola no âmago ela não é tão ardida quanto na borda. E às vezes a gente fica na borda, fica só no ardido. E quando a gente fica só no ardido, a gente começa a ficar meio de bronca da pessoa. Fala, mas esse cara é um chato de galocha, né? Mas a gente só está no ardido. Se a gente for até a última camada, a gente tem ela mais doce, né? E é nessa camada mais doce que a gente se conecta, né? Vamos lembrar, ser humano é ser gregário, é ser social, é ser relacional. A natureza humana é essa. Se a natureza humana daquela pessoa está, de certa maneira, desvirtuada, ela precisa recuperar. E isso é humanismo. Ela precisa recuperar o humano que habita nela. E se puder chegar no divino, melhor ainda. Eu queria pegar essa sua fala e queria fazer aqui uma última pergunta, bastante pessoal, né? Você falou da casca da cebola, né? Eu me reconectei com a espiritualidade 10 anos, 11 anos atrás, mais ou menos. Foi quando eu recomecei, né? E olhando para a casca da cebola do ser humano, no fim, a gente até fez uma brincadeira no Café com Cultura anterior, usando hipnose, para mostrar que todas as cascas de fora são fakes. São condicionamentos, como a gente foi criado, o que a gente foi adquirindo ao longo da vida e tal. O miolinho é o que importa. Quem, de verdade, nós somos, está lá no meio, que a gente normalmente não tem acesso.
E aí, quando eu olho para a empresa, tanto colaboradores quanto clientes, quanto parceiros, mas vamos focar aqui talvez mais em colaboradores, né? Eu, por muitos anos, eu ficava num dilema. Será que a empresa tem o direito de passar a fronteira de entrar na vida pessoal, na vida do indivíduo? Será que ela não deve ficar cuidando da parte mais profissional, entregando mais uma oportunidade e deixar cada um seguir sua trajetória, sua história? Né? E por muitos anos eu fiquei nesse lugar de pseudo-conforto. Não estava confortável, mas eu tinha dúvida, e na dúvida eu não fazia nada. Como é que você vê esse direito ou dever que a empresa tem de adentrar e começar a abrir essas cascas ou ajudar cada indivíduo a começar a desvendar e descobrir essas suas cascas? Primeiro que a empresa, ela é um sujeito, ela é um organismo vivo. O meu primeiro livro chama A Empresa de Corpo, Mente e Alma. É o meu primeiro livro. Se você olhar ela como sujeito, ela precisa chegar nessa camada mais profunda. Ela, a empresa, precisa. E ela não vai saber fazer isso, ou não vai conseguir fazer isso, se não fizer isso com quem é a empresa. Porque a empresa são as pessoas, não tem essa outra entidade que pode ir ou não pode ir. Quando você fala, né, até onde, qual é a medida? Posso ir, vou invadir, não vou invadir? Não existe essa instituição jurídica, o CNPJ não quer dizer absolutamente nada. Então, a empresa... Mas nesse caso, eu me coloco como representante por estar tomando essas decisões, né? Então o primeiro membro dessa entidade jurídica seria eu mesmo, né? Que é uma pessoa. Que é uma pessoa, perfeito. Que tem a sua quarta camada. Perfeito. Né? E que essa quarta camada precisa conectar com a quarta camada de todos. E isso cria a grande comunidade. A grande comunidade, a comunidade que todos, no fundo, querem viver e precisam viver. Eu gostei quando você falou que a primeira parte é fake, né? Porque tem muita empresa que é fake também. E a sociedade é fake. E como é que a gente vive o que tem que ser vivido nessa experiência aqui na Terra, para valer? A gente não tem uma vida fake, mas a gente tem uma vida virtuosa aqui. Então, significa que a empresa, as pessoas que representam, têm que fazer isso. Essa é a grande humanização. Começar a desvendar os miolinhos aí. Os miolinhos aí. É a grande humanização. O grande humanismo está nisso. Deixa eu aproveitar que nós estamos no final. Sim. Eu fiquei muito honrado que saiu um livro agora, mas está indo para as livrarias agora, de um autor que me inspirou muito nessas décadas todas, que é Tom Peters. Não sei quem conhece Tom Peters. Eu nunca li, só ouvi falar. E aí, o bacana que eu estou trazendo aqui agora, né, Amanda? Até porque a gente conversou humanismo extremo. Nós falávamos disso, gestão humanismo extremo. Esse cara foi que trouxe o conceito de excelência para o mundo dos negócios. Isso lá na década de 70, ele que trouxe, num livro que foi revolucionário, Em Busca da Excelência. Né? E então, é o best-seller dele, ele disse que é o último livro da vida dele, não quer escrever mais não. Recomendo Humanismo Extremo, seria uma maneira da gente de aprofundar mais o assunto que a gente tratou aqui. Muito legal. Tem vários movimentos, gente, que estão acontecendo. A gente teve contato aí com Capitalismo Consciente, empresas humanizadas. O próprio Tranjan, além da metanoia, ele também está à frente de um movimento, capitalismo relacional. Capital relacional. Capital relacional, desculpa. Fiquei com capitalismo na cabeça. Capital relacional. Então, quem quiser dar uma olhadinha aí, com certeza vai fazer parte dos nossos grupos de estudo aí. Então, Roberto, aqui a gente também tem um ritual para o fechamento do ritual. Então vamos lá, gente. De pé. Vamos lá. Edu Zé. Gigante! Uhul! Muito obrigado, muito obrigado. Super obrigado, Bom dia, Roberto. boa semana para vocês. Deus que os abençoe. Obrigado. Obrigado.